Boa noite, rubro-negros. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo. Mas antes de tudo, peço, por favor, que se inscrevam em nosso canal, deixem um joinha, ativem o sininho e deixem seus comentários. Vamos dar todos os créditos ao Sport TV e vamos para o que interessa. Manchester City, Real Madrid, Juventus e agora Flamengo. Esqueci de algum? Seleção. E seleção brasileira, óbvio. Então ele, se tem uma coisa que o Danilo tá acostumado, é com pressão. E ele falou sobre, deve ser difícil essa relação, né? Quando é um cara que é companheiro de equipe, a vida inteira, amigo, né? Amigo, jogou com o Felipe Luiz muito tempo, Danilo, na seleção brasileira. E agora tem que mudar o tratamento? Imagino que não, né? Vai continuar chamando pelo apelido, ou na frente dos outros fica ruim se chamar. Vamos supor que o Felipe tem o apelido lá de Cabeleira. Não vai chamar de cabeleira na frente dos... Ô, cabeleira, como é que eu faço intimidade, pra... Só na intimidade, no dia a dia não, né? Só se tiver fechadinho. Tem que chamar o quê? Professor? Você já pegou? Você teve alguma história Eu tive assim? o Klemer no Inter, cara, né? Que ele tinha... foi em 2013, logo que eu voltei do Catar, na verdade. Mas aí você já sabe entender e respeitar. Mas é lógico, você tem uma afinidade de Quando coisa. tá sozinho, volta ao tratamento normal. E aí chamava ele de Clemente e vambora. Mas na hora de entender e respeitar as hierarquias, você acaba sabendo entender. São todos caras inteligentes, mas é gostoso você ver. Mas deve ser estranho. Pra comandar o atleta, sim, né? E pra você ser comandado também é um pouco diferente. Qual telespectador do Sport TV nesse momento não teve um amigo que virou chefe, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo tem um amigo que virou chefe. É verdade, Também. isso acontece. É tão simples, né? Passou, agora é chefe. Pronto, chefe. Chefe Felipe. É isso aí. Vai ser legal de vê-lo no Flamengo. Aliás, a gente estava conversando aqui, o Danilo é um cara extremamente inteligente, um cara muito esclarecido, né? É claro que com a quantidade de jogadores que passaram pela seleção brasileira na lateral direita, com uma veia ofensiva muito acentuada, né? É natural que às vezes haja uma contestação em relação ao Danilo na seleção, porque é um jogador mais defensivo, um jogador mais de se postar ali numa linha de 4, um jogador menos agudo. Mas é um jogador que vai acrescentar muito ao Flamengo. O torcedor precisa entender o jeito de jogar, né? Acho até que ele vem jogar mais como um zagueiro, como vinha atuando nos últimos tempos na maior parte dos jogos na Juventus, do que como lateral. Ele é muito diferente do Wesley, né? Muito diferente do Wesley quando precisar jogar na lateral. Um é super ofensivo, o outro é mais um jogador que vem por trás ali para organizar e comandar o time, né? Eu acredito que a principal característica, se eu tivesse... Qual é a principal característica do Danilo? Para mim, é a leitura do jogo na posição que ele tiver ali jogando. Se ele é lateral, ele vai fazer o jogo, ele vai ler o jogo de lateral. Se ele for zagueiro, ele já foi volante. Agora, para mim, faz o menor sentido ele não atuar em nenhuma dessas duas posições, que ele foi ou zagueiro ou lateral direito. Porque o elenco do Flamengo é muito qualificado. Então, ele vem como zagueiro, mas a janela do Flamengo daqui pra frente vai dizer se ele vai ser mais aproveitado como zagueiro ou como lateral. Dá pra ver, ó. Hoje o Felipe ele é o treinador dos caras. Mas se a gente for lembrar, o Felipe ele nunca foi aquele cara de uma condição física diferente. O entendimento do jogo e a sua qualidade com a bola foi diferente. Se você pegar ele, Alexandre e Danilo, eles são de níveis, características próximas. Você vê, hoje ele está utilizando ele, que foi lateral, o Jesus colocava ele para ser construtor. Tinha gente que falava, ele não vai conseguir marcar o fulano. E o Felipe ia no atalho. O Alexandre hoje jogando, você vê, o Alexandre está atacando espaço como muitos anos ele não fez na Europa. Mas ele tem condição de fazer isso, né? E chegando aos 33 anos o Danilo, poxa vida, heresia, né? A gente falar que ele não vai poder... Privilegiadíssimo. Então essa condição, é lógico que a condição física, a característica física e genética do Wesley é diferente do Danilo até o Danilo jovem. Né? Então ele vai entregar algo que o próprio Danilo vai entregar também. São coisas diferentes, mas você ganha muito no dia a dia e você ganha muito nesse ambiente competitivo de dentro de campo a tomada de decisão. Olha, terminou no Maracanã, vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa por 2-0. E quem é que deu a entrevista, Thiagotti? O Wallace Ian, né? O menino, autor do primeiro gol do Flamengo no jogo de hoje, deu a entrevista, a gente mostra para vocês agora. Wallace, fala pra gente aí, entrou, fez um gol rapidamente, é o artilheiro do time aí no Campeonato Carioca. Fala pra gente como é que tá sendo esse início de temporada pra você.
Boa noite. Muito feliz, né, pra estar ajudando o Flamengo. Sempre é uma honra fazer gol com essa camisa pesada, que é um sonho de criança, né, tá balançando a rede pelo time de coração. Feliz, né, trabalhando bastante pra fazer esse tipo de coisa dentro de campo, dar o máximo, correr, porque essa camisa pede isso, raça, e fazer o gol, eu dedicar pra minha família. Legal, obrigado. Tá aí o menino fazendo mais um gol com a camisa do Flamengo e se mostrando ao torcedor. O Wallace, na categoria de base, ele fez o lado de campo pela direita, o lado de campo pela esquerda, o meia que chegava no atacante e o atacante de referência. Caraca. Então ele consegue fazer todas as posições de campo e nesse Flamengo ele talvez seja o maior beneficiado pela venda do Carlinhos. Porque se tira um jogador que não entrega o suficiente para brigar pela titularidade e dá espaço para a categoria de base. Isso aí talvez seja o grande passo dessa nova gestão de futebol do Flamengo, de conseguir mapear ali talentos da base e ver o elenco para você conseguir botá-los para poder jogar. Hoje, por exemplo, a gente teve uma dupla de zaga de categoria de base, o Cleiton e o João Vitor. O Wallace entrou no intervalo, fez esse gol aí de cabeça depois de escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Então, a categoria de base do Flamengo, nesse momento, eu imagino que a diretoria esteja planejando dar um pouquinho mais de espaço em posições que não há briga pela titularidade, como, por exemplo, o caso do Carlinhos. É isso aí, a gente está mostrando os 2 gols. Esse é o segundo gol marcado pelo Alcaraz no cruzamento do Luiz Araújo. Deixa eu trazer aqui a nossa equipe, né, que fez a transmissão do jogo no Premier. Jader Rocha, cara, Jader, vamos botar ele aqui no telão. Jader Rocha. Boa, Mano Menezes! E Paulo Nunes, o perigoso. Tudo bem, Jader? Bem-vindo ao Troca de Passes, vitória do Flamengo, com algumas mudanças, né? Um time quase reserva, mas teve a Arrascaeta no segundo tempo, por exemplo. Conta mais, Jader. Bem-vindo, amigo. Valeu, obrigado, Diniz. Um grande abraço pra você, os intrépidos do Troca. Beijo pro Alex, pro Raed, pra todo mundo que tá acompanhando aqui o programa. Fato, né? A Arrascaeta entrou e já com a sua nova camisa, a camisa 10, depois de ser, inclusive, abençoado por Zico. Teve vídeo especial no telão aqui do Maracanã antes do jogo para uma entrega simbólica desta camisa 10 para o Arrascaeta com as bênçãos do Zico, e ele pôde desfrutar um pouquinho de alguns minutos nessa vitória de 2-0 que leva o Flamengo para o G4 do Campeonato Carioca. E mais do que isso, a gente tá vendo imagens inclusive aí, né, do momento em que o Arrasca via o vídeo do Zico lhe entregando a camisa número 10. Mais do que a vitória, o ingresso no G4, a sequência de resultados positivos, são 3 vitórias agora consecutivas, o Felipe Luiz projetando a grande decisão da Supercopa. E como a gente falava aqui no final da transmissão, não é, Eric e Paulo Nunes, os 2 times, Flamengo e Botafogo, chegando num momento positivo para decidir o título lá no Mangueirão. Pelo lado do Flamengo, todas as observações que o Felipe tem feito nesses primeiros jogos da temporada. É isso, Jader, Paulinho, boa noite, Felipe, Alex, Raed, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que o que foi mais legal dessa noite aqui no Maracanã foi perceber que o trabalho do Felipe vem evoluindo muito. Ainda que ele seja um técnico iniciante, a gente pode dizer assim, mas o time que entrou em campo, o que começou a partida, não tem nenhum titular, né? O Arrascaeta só entrou no intervalo, como o Felipe você falou, Jader. E a gente pode ver um padrão sendo repetido. Sim. O Flamengo havia jogado com os titulares contra o Volta Redonda e hoje enfrentou o Sampaio Corrêa. Obviamente tem a diferença técnica, o entrosamento, o outro time tem jogadores mais experientes, mas o padrão da atuação foi repetido. Marcação, troca de passes, tentando envolver o adversário, empurrar o adversário para trás. E foi o que aconteceu principalmente nos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu um pouquinho de ritmo, e aí no segundo tempo, com as mexidas e tal, também não teve lá um grande ritmo. Mas o padrão estava ali, estava mantido. O trabalho do Felipe você conseguia perceber. E aí depois acabaram acontecendo os 2 gols que deu essa vitória para o Flamengo. Mas eu acho que fica mais legal para o torcedor do Flamengo olhar para frente, é o padrão. Há um trabalho mesmo no time reserva. O que isso implica que no time titular também essa coisa vai acontecer, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, Jade, Eric, boa noite a todos da mesa. Diniz, Raed, Alex. Diniz voltando a trabalhar, né? Importante isso, as pessoas trabalharem também. O jogo era para ser uma vitória somente do Flamengo, né? O time que mais buscou o gol adversário. Teve dificuldades porque o Sampaio Corrêa marcou bem, né? Não dava muito espaço
entre as linhas, principalmente do setor do defensivo com o meio campo. O Flamengo rodava a bola de um lado para o outro, circulava de um lado para o outro em velocidade, usou muito o lado direito, principalmente no primeiro tempo, com o Varela e com o Matheus Gonçalves, e atuaram bem, fizeram grandes tabelas ali para aquele setor. No segundo tempo, quando você tem o Arrascaeta, você começa a já utilizar mais o Juninho. O Juninho no primeiro tempo ficou muito preso dentro dos zagueiros, né? Você teve um jogador que poderia aparecer mais no primeiro tempo, era o Juninho, mas no segundo tempo já começou a produzir melhor. Agora, o que é bom pro Flamengo, o quê? O Flamengo jogou contra o Volta Redonda, com o time titular, venceu jogando bem. Hoje aqui não foi um grande jogo, mas jogou bem também, não foi uma grande partida. Só que você ganha com os jogadores, né, chamados alternativos, reservas. Por quê? Você ganha minutagem, você ganha confiança, você recupera o Everton Cebolinha, você recupera o Luiz Araújo, né, você dá mais oportunidade pro Juninho. Eu acho que isso que foi importante pro Flamengo hoje. O Alan fez um bom jogo. O Alan hoje, fez, né, exatamente. Um jogador muito criticado pelo torcedor. Exatamente. Precisando de uma resposta positiva, né? Então você começa a trazer esses jogadores também para a final. O Flamengo também tem que pensar muito nessa final. Tem o time titular já com confiança e hoje leva também o time alternativo, né, os reservas também, para esse jogo com confiança e com minutagem. Pode ter enfrentado um pouco de resistência por parte desse bravo time do Sampaio, não é, Diniz e amigos? Mas fato é que a superioridade técnica, ela já foi muito bem colocada, muito bem vista desde os primeiros minutos, e aí os gols só saíram no segundo tempo, mas era uma questão até de tempo, né, para o Flamengo construir a vantagem que no fim se comprovou então com esses 2-0. E tenho a impressão, meus amigos, não sei se vocês tiveram a mesma que a minha, é que o Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição. Não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para de fato eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né? O próprio entrosamento com os companheiros tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais, né? Tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido, os titulares, amanhã e sexta. Se eles jogam, amanhã é dia de recuperação, na 48 horas depois ainda há um risco. Só no sábado. E você precisa trabalhar com cuidado, e aí só no sábado os titulares poderiam trabalhar. Então, o que o Felipe fez foi dar minutagem, como vocês falaram, colocar o Cebolinha em campo depois de 5 meses e poder dar uma pancada nos titulares mesmo, ainda terminar uma pré-temporada, que é o que o Flamengo está fazendo, planejando, que assim, desde o início o Felipe falou, a pré-temporada ela precisa ser planejada até o jogo contra o Botafogo. Então, de fato, é o que está acontecendo, né? E com o resultado deu certo. E sem contar a viagem, que ela é desgastante também, né? O tempo de recuperação, se colocasse os titulares hoje, seria uma temeridade, né? Se a gente fala de grupo, de elenco, né? Se a gente olhar para o outro lado, que é o Botafogo pode ter dificuldades com isso, porque muitos jogadores que eram reservas saíram do elenco do Botafogo. Então o Botafogo não tem um grande número, o Flamengo não. Além de você ter esses jogadores, né, como o Diniz disse, recuperando, o Everton Cebolinha voltando, Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, você tem um banco muito forte e você vai precisar de utilizar esse banco, até porque em Belém também é um calor, né, que a gente sabe como é. E é início de temporada também, né, Paulo? Agora, visando ao jogo contra o Botafogo, talvez o único que possa entrar no time titular seja o Arrascaeta, dependendo das condições físicas dele, se a gente pensar no jogo contra o Volta Redonda, né? Eu acho que os outros jogadores que atuaram aqui, eles são reservas, são opções, né? O Arrascaeta é que vai depender muito de uma condição física dele para iniciar a partida contra o Botafogo. Mas até pensando nisso, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, eles se credenciam para já viraram mais à frente, opções, né? Exatamente, na frente da fila, por conta do que já fizeram no passado recente, mas hoje, especialmente a resposta de hoje, né? Sem dúvida. Aliás, eu pedi para vocês... atenção, pelo tanto tempo, né? Não, vai lá, Paulo, termina que eu sigo aqui em seguida. Não, é só para Diniz, para o Cebolinha com tanto tempo, né, sem jogar, e uma contusão que é muito séria, né, onde foi. Tendão, né? E ele parecia que estava
normal, jogando Cheguei a falar sobre isso. Exatamente, jogando com desenvoltura, indo pra cima. O Felipe Luiz tira ele, né, até pra dar uma preservada, mas fez um bom primeiro tempo. Aliás, eu até quero pedir a presença de vocês para mostrar, a gente preparou aqui, já pensando no jogo do final de semana, um campinho com as prováveis escalações. É claro que a gente não tem informações privilegiadas, tudo aqui, né, dentro das informações que a gente tem e tal, que a gente vai colhendo aqui e ali, né? A possibilidade dos times titulares de Botafogo e Flamengo para o clássico do final de semana, na final da Supercopa. E é muito dentro do que o Eric estava falando aí, olha só, esse é o time do Flamengo provável, né, pelo menos um da nossa cabeça aqui, ó, com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Plata, Gerson, Michael ou Arrascaeta, Bruno Henrique. E acho que é uma dúvida também se fica Michael ou Plata no time titular, caso a escolha seja pelo Arrascaeta. E aí o Gerson vai fazer provavelmente o lado direito ali, onde está o Plata, né? Normalmente é assim. Acha que pode haver algo diferente disso, meus amigos? Olha, eu não tenho nenhuma informação de que, de repente, o Felipe, na entrevista coletiva, pode até me desmentir, mas eu acho que o Arrascaeta vai iniciar no banco esse jogo. Ele ainda não está ainda naquele ritmo, né, Paulo? Você viu ele de perto no jogo contra o Volta Redonda, sim, viu aqui de novo, ele ainda me parece carecer de uma forma física melhor, de mais ritmo, de mais intensidade, e talvez entrando num segundo tempo, com mais espaços, talvez ele seja mais produtivo. Se eu tivesse que dar um palpite, Eric, eu acho que é o time que começou o jogo contra o Volta Redonda, é o jogo que vai começar a partida contra o Botafogo, mas é um mero palpite e observando a atuação do Arrascaeta hoje aqui. A gente não pode esquecer que ainda o Flamengo poderá ter a chance de ter o Danilo, né? Para esse jogo, dependendo, claro, da questão dos trâmites todos. Isso. Se ele for inscrito, conseguir, né, ser inscrito até amanhã. Mas seria uma opção também. Existe a possibilidade do Flamengo levá-lo para Belém, aí entrar no jogo é outra circunstância. Até pelo próprio Varela, que a gente não sabe, né, se vai ter, ele saiu com uma concussão mesmo. Com uma lesão na cabeça, exatamente. Né? Isso. Vamos dar uma olhada então. A gente está vendo o Danilo aí que foi apresentado, né? Isso, a gente falou bastante sobre ele aqui antes da participação de vocês. Vamos mostrar então a provável escalação do Botafogo, né? O Botafogo talvez seja um pouco mais difícil de se ter uma certeza, mas como base deve ser esse aí, ó. John no gol, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. A dúvida é se o Arthur, que já acabou de chegar, né? O Arthur já inicia o jogo ou ele opta por algo diferente. O que é que vocês imaginam aí, meus amigos? Eu acho que assim, se o Arthur estiver em boas condições, ele começa jogando. Embora o menino Lobato ontem tenha feito um bom jogo, né? Participou bem, inclusive, do primeiro gol do Botafogo contra o Fluminense. Mas eu acho que é muito isso aí, Felipe. Não tem muito também, né? O Botafogo, como disse o Paulo, perdeu muitos jogadores, né? O elenco, né? Não só duas peças fundamentais no time titular, Luiz Henrique e Almada, mas algumas opções também, né? Então... se você for analisar ainda, Eric, né, a gente viu o último jogo do Botafogo contra o Fluminense, é um time que está jogando por memória, e isso é importante porque os jogadores não perdem, né, aquilo em o Alex sabe disso, em um mês você ainda tem a noção daquilo que você estava fazendo no passado. Agora, é um time que se precisar trocar, é isso que eu estou falando, é um elenco curto no momento, e o que a gente mais falou do Botafogo ano passado é que o elenco era um dos melhores do futebol brasileiro, então você vai ter a necessidade de usar esses jogadores lá em Belém. O que pode acontecer, Felipe, Alex, Raed, amigos, eu não sei se pode ser uma ideia do Leiria também começar o jogo de um jeito mais forte no meio campo, com mais pegada, é colocar o Alan ali no meio campo e libera mais o Savarino para perto do Matheus Martins e do Igor Jesus. Também é uma opção, você faz um tripé com volantes que marcam e jogam também, no caso do Alan, né, com o Gregory e com o Marlon Freitas. É uma outra opção assim que me veio à cabeça aqui. O fato é que a gente começa a projetar uma decisão para lá de interessante, né? Mesmo sendo o início de temporada, mas por tudo aquilo que o Flamengo começa a apresentar e a curiosidade do Botafogo. Como é que o Botafogo vai responder, ainda sem ter um comando definitivo, né? Questão do técnico e também muito bem ontem, do elenco. Pois então. Muito bem ontem, até assim. Mas o jogo ganha essa conotação. Foi até acima da expectativa a atuação do Botafogo ontem, na minha opinião. Para mim também, foi surpreendente a atuação do Botafogo ontem, não pela qualidade do time, mas pelo momento, né? Primeiro jogo da temporada e já conseguiu se impor em cima do Fluminense. Valeu, meus amigos. Obrigado, hein, pela participação de vocês. Bom descanso, hein? Valeu, voltem sempre.
Obrigado. Tô Pra esperando casa, hein, aquela Paulo? pizza do nosso Alex, como sempre. É, pra Pô, tá casa, quietinho Paulo, o Alex pra casa. hoje. É, o que foi? Que Que houve? foi? Tá Tomou com dura? sono, Alex? Tomou dura, garoto? Tô respeitando. Valeu, meus amigos. Bom Um descanso abraço. pra vocês. Um abraço, Jader, Paulo.